eu sempre gostei muito de histórias, mas não do simples fato de ser um entretenimento, mas sim da arte de fazer histórias. Tanto que desde bem pequeno eu ficava me perguntando se todos os personagens tinham um representante real do qual ele foi inspirado, já que desde os tempos antigos era comum pegar inspiração de pessoas reais e transformá-las em lendas. Isso porque do jeito como a vida conta a história, nem sempre é da forma mais intrigante. Por isso hoje vamos ver como criar um personagem perfeito. Os atributos que nos instigam e nos mantêm entretidos, como amor, ódio, dor, prazer, vida e morte, nem sempre são presentes no nosso cotidiano. Por isso, histórias pegam um pouco da realidade e acrescentam esses atributos. Cloud, Light, Peter Parker, Tony Soprano, Walter White, todos esses personagens são muito bem construídos. Na capa do vídeo você já sabe que iremos falar de Berserk e também um pouco sobre Game of Thrones. Tanto o Guts como o Jon Snow são ótimos exemplos de bons personagens, tanto que se você falar mal do Guts, a fanbase vem em peso para poder te xingar. Existe algo muito bem utilizado nessas duas obras que foram responsáveis pelo sucesso que elas tiveram. Na minha humilde opinião, Berserk está um pouco acima nesse patamar, seja porque eu gosto um pouco mais de obras orientais, ou também pelo fato do miticismo ser maior em comparação com as crônicas do Gelo e Fogo. Porém, os dois se passam na Idade Média, mas o mangá de Miura, ele traz pra gente uma sensação ainda mais sinistra, como eu mencionei, com referências à Inquisição e como a ignorância pode destruir a dignidade humana, até mesmo sendo um pouco mais pé no chão do que as outras obras com o mesmo tema. Em fantasias mais sérias, somente os nobres têm real valor, o resto das pessoas são apenas seres vivos ali que só estão aguardando a morte. O Guts, que é o protagonista de Berserker, ele tá ali no meio disso tudo. A primeira vez que a gente vê ele, já dá pra perceber que o prota ali, ele faz coisas extremas por razões bem simples, tipo matar uma pessoa em uma taverna. A vida ali, assim como na Idade Média, não tinha valor nenhum. Tanto o Guts quanto o Jon Snow, eles são personagens principais em histórias que têm muita tensão e complexidade, cheio de cenas de violência, dilemas morais e aquela sensação que algumas coisas ali são inevitáveis. Eles chamam a atenção por terem crescido em situações bem diferentes, encarando desafios enormes desde que nasceram. O Guts, ele nasceu de uma situação bem trágica. Ele é filho de uma mulher que já estava morta e pendurada em uma árvore. E depois disso ele acabou passando por maus bocados com o Gambino, que era o seu pai adotivo. Já o Jon Snow, ele foi criado se sentindo um peixe fora do aquário. Ele era marcado pela fama de ser bastardo, sem nunca ser totalmente aceito pela família Stark. Os dois são muito fortes e se tornaram guerreiros muito respeitados. Eles são famosos por serem excelentes na arte da guerra, enfrentando inimigos que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar. Quando se trata de lutar com inimigos que parecem invencíveis, o Guts ele enfrenta os apóstolos e as mãos de Deus, enquanto o Jon ele enfrenta os White Walkers. Eles lutam não só por vingança ou por sentir que é sua obrigação, mas também para proteger outras pessoas de ameaças enormes. A vida deles também é marcada por relações bem complicadas que afetam quem eles são e o que vão se tornar. O Guts ele tem uma relação cheia de altos e baixos com o Griffith, que acaba virando o seu inimigo mortal. O Jon Snow, por sua vez, ele tem uma relação bastante complicada com a sua família e com o pessoal da Patrulha da Noite. Perder pessoas importantes é algo constante para eles. O Guts vê os seus amigos sendo massacrados durante o eclipse, e o Jon Snow ele lida com a morte de pessoas queridas, além de experimentar a sua própria morte após ser traído pelos seus companheiros. Isso não é uma comparação de qual é melhor ou para mostrar que eles são iguais, mas sim uma forma de entendermos como que os autores utilizaram os pilares do amor, do ódio, da dor, do prazer, da vida e da morte. Tudo isso para criar bons personagens. Essa não é uma regra imposta por algum manual de como criar personagens, mas é algo que eu andei pesquisando e consegui encaixar em diversos bons personagens. Um bom personagem ele tem motivações ou paixões. Ele odeia algo, ele sofre consequências por um mal que não pode ser evitado, eles gostam de uma mulher ou de algum homem, eles experimentam um momento de tranquilidade do qual nos faz sonhar que aquilo ali possa ser um fim digno para ele, e por fim eles enfrentam a morte, seja deles mesmo, como foi o Jon Snow, ou a morte de um ente querido.
Nem todos os personagens se encaixam nisso, mas todos os bons personagens se encaixam, pelo menos do meu ponto de vista. O Guts no início ele não tem uma paixão muito clara e nem uma motivação, e nós sabemos disso. Ele apenas quer viver fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é lutar. Ele odeia o seu agressor, e depois esse ódio transcende para Griffith e acaba ficando até mais intenso. Ele sofre ali as consequências do eclipse, ele ama a Casca e antes do sacrifício ele tem ali uns momentos muito bons com ela. E quase tudo terminaria de uma forma perfeita com os dois juntos, até que ele enfrenta a morte de seus companheiros e a morte da sanidade da Casca. A sua paixão agora, ou motivação, é se vingar de Griffith, e tudo se constrói perfeitamente para isso. No começo do vídeo eu disse que eu ficava me perguntando se os personagens tinham algum representante real, como se o autor tivesse pego ali alguém que ele já conhecesse ou já tivesse ouvido falar, e se baseasse nisso para criar o seu personagem fictício. O Miura ele se inspirou em 3 mangás para criar Berserker. O primeiro foi Violence Jack, depois Pigmaleão e Gin Saga. Violence Jack inspirou Berserk na sua arte, na violência e nos cenários desolados. Já o Pigmaleão e o Gin Saga contribuíram para um mundo fantástico de Berserk e a criação de um protagonista enigmático que busca vingança ou justiça. Ou seja, sempre existe uma inspiração por trás, e geralmente em outras obras. Mas se nós retrocedêssemos no tempo, chegaria uma hora que não havia mais nenhuma história para poder se inspirar. E daí surgiram os verdadeiros heróis, pessoas que realmente inspiraram histórias heróicas e que compunham esses 6 pilares que eu mencionei. Se a gente olhar para a mitologia grega, dá para comparar o Guts, que é um ótimo personagem, com o Hércules. Eles se parecem muito porque ambos têm uma força fora do comum, eles são muito determinados e eles vivem muitos sofrimentos e desafios pesados. Depois de Hércules matar sua família, motivado ali por uma fúria por causa da Hera, ele busca purificação e redenção. Segundo a mitologia, ele vai até o oráculo de Delfos para pedir conselhos, e ele é instruído a servir Euristeu, que é o rei de Tirinto e Micenas, e ele serve por 12 anos. Durante esse período ele realiza os famosos 12 trabalhos de Hércules, que é uma série de tarefas quase impossíveis de serem concluídas, que era basicamente capturar ou matar criaturas lendárias, e essas façanhas eram incrivelmente extraordinárias. Da mesma forma, o Guts ele encara grandes desafios, brigando contra demônios e poderes sobrenaturais, tudo isso em busca de vingança e justiça. Os dois personagens passam por muitos sofrimentos na vida, com perdas pessoais que os afetam bastante. Porém, o Hércules busca redenção e o Guts busca vingança. Provavelmente o Hércules foi inspirado em outras lendas, talvez até mesmo em pessoas reais. Feitos heróicos de guerreiros gregos que acabaram chegando até o ouvido de pessoas bastante criativas. A minha conclusão é que todos nós temos um pouco de heroísmo, basta a gente dar uma revirada nas ideias e tentar nos encaixar nesses 6 pilares que eu citei. Se fôssemos personagens de uma ficção, será que nós seríamos bons personagens? Talvez você não se encaixe logo de primeira nesses 6 atributos, assim como o Guts também não se encaixava, porque ele não tinha ali uma ambição, uma paixão logo no começo da história. Eu não tô dizendo que para ser bons ou excelentes personagens eles precisam ter uma vida desgraçada igual eles. Até porque seria uma visão bastante pessimista da ficção, e existem diversos outros atributos positivos para criar histórias que não sejam tão sombrias quanto Berserker e Game of Thrones. Mas uma coisa é certa, bons personagens eles necessitam de boas motivações e de uma complexidade moral. Se tem algum outro bom personagem que você gostaria que eu falasse, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando exclusivamente dele. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e um comentário para o YouTube entender que o nosso canal é relevante e indique para mais pessoas. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!